Game Over Brasil. Bom, hoje a gente vai trazer um artigo até desconhecido, na verdade mais uma notícia, um relatório, que é sobre o Fundo Monetário Internacional. A gente já tem vídeo até explicando o que o Fundo Monetário Internacional é, como ele funciona, e até eu se perguntando se ele vai sobreviver aos próximos desafios globais. Então, antes de começar, peço que você se inscreva, deixe o like, faça perguntas, caso você queira que eu traga algum assunto, algum artigo, eu vou atrás e trago aqui pra gente, né? Dar essa discutida, lida. Lembrando, como todos os artigos, esse artigo vai estar aqui na descrição, né? Hoje vamos mergulhar num relatório fundamental para o futuro da economia brasileira. A economia que está tão em discussão, impostos, derrubada do Congresso, tudo mais. Um documento que, apesar de pouco divulgado no debate público, traz orientações, alertas e oportunidades valiosas para o país. Esse artigo ele é recente, é do mês 6, publicado agora, né? Então é um relatório do Fundo Monetário Internacional. Estamos falando da missão do artigo 5º do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que visitou o Brasil entre os dias 20 de maio e 2 de junho de 2025. E não é só uma visita burocrática. Trata-se de uma avaliação minuciosa das políticas econômicas do país, com projeção, recomendações e o que impacta, né, diretamente o bolso de cada brasileiro. Então, segura aí que a gente vai destrinchar esse relatório, vamos dar algumas opiniões, vamos ver o que realmente o Fundo Internacional está achando da economia do Brasil. Para começar, é importante entender o que é esse tal de missão do artigo 4 do Fundo Monetário Internacional. O nome vem do próprio estudo do FMI. Todo ano, instituições enviam especialistas aos países membros do FMI para dar uma olhada, revisar a situação econômica de cada país, situação fiscal e a situação financeira local dos países, e como se fosse um checklist anual da economia. E o Brasil, como membro do Fundo Monetário Internacional, participa dessa avaliação obrigatoriamente, não é uma opção. Essa visita é técnica, mas carrega peso político e simbólico. Então, você vai ouvir, às vezes, políticos falarem: ah, mas a visita do Fundo Monetário Internacional, o relatório do Fundo Internacional, é exatamente esse relatório que a gente vai trazer aqui hoje. Né? Nessa edição de 2025, a missão foi liderada pelo Daniel Lee, que elegeu os avanços do Brasil em áreas como inovação financeira e controle da inflação, mas também fez alerta sobre o risco fiscal. O risco fiscal, eu vou trazer um artigo só sobre esse risco fiscal, mas esse risco fiscal a gente vê falar no país desde sempre. Lá desde 90 se fala de risco fiscal. Então a gente vai trazer um pouco mais sobre o que são esses riscos fiscais no artigo posterior. E aqui a gente vai simplesmente analisar esse relatório do Daniel Lee, do Fundo Monetário Internacional. Um relatório importante e que pauta algumas coisas do debate político que estamos tendo agora sobre aumento de impostos. Então a gente vai verificar. Vamos falar primeiro sobre o crescimento econômico, que é o primeiro que tem no relatório. De acordo com o FMI, o Brasil teve um crescimento real do PIB de 3,4% em 2024, um desempenho acima da média dos países da América Latina. Muito bom, né? Para 2025, a projeção caiu para 2,3%. E para o médio prazo, o fundo projeta estabilidade em torno de 2,5%. O que isso significa? Significa que o país está tendo um crescimento bom, acima dos países da América Latina. Então a gente está tendo, apesar de tudo, continuando crescendo o produto interno do país. Então as empresas estão vendendo mais, os serviços estão sendo mais consumidos, e tudo isso gera economia, que é uma coisa boa. Mas atenção, o relatório ressalta, esse crescimento está acordado com um ganho de produtividade, reformas estruturais e aumento da confiança dos investidores. Fatores que ainda são incertos, né, no ambiente político brasileiro. Segundo estudos da IPEA,
publicado em 2024, mais de 60% da produtividade do Brasil nos últimos 10 anos veio do ganho temporário, ligado ao preço das commodities, ou seja, sem reformas o crescimento é estável. Então, o que isso quer dizer? Que o Brasil vem sim aumentando o seu produto interno, mas vem muito das commodities. Então, soja, milho, essa parte que teve um aumento do preço no mercado internacional e também o consumo do Brasil, com diversas crises, enfim, externas. Então, dos fatores do aumento do produto interno do Brasil é a agricultura. Porém, para isso se tornar mais estável e ter um crescimento estável, precisa fazer algumas reformas. Uma delas é a reforma tributária, que foi aprovada, mas ainda não foi implantada. Então temos que ficar de olho, sim, a reforma tributária, a implantação dessa reforma, para ver se não colocam coisas esdrúxulas no meio dessa reforma, ou privilégios para alguns setores, que é um dos fatores que ele também vai destacar aqui. Crescimento sustentável não é construir só com exportação de soja, né? Tem que ter um crescimento realmente dentro do país. O FMI elogiou o Banco Central pela condução da política monetária. E aí tem um elogio do FMI, porém temos um sério problema interno, certo? Que é os juros do Banco Central vem aumentando e tentando controlar a inflação através dos juros, né? A inflação fechou 2024 em 4,7, que deve terminar em 2025 com 5,2. É a inflação do período, né? Que é projetada em 5,2. Segundo o FMI, ainda acima da meta de 3%, mas uma trajetória de convergência até 2024. O FMI acredita que a meta da inflação para 2025 deveria ser de 3%, né? Então a inflação até 3%, e na verdade eles projetam 5,2%, mas eles preveem que vai ter uma estabilidade até 2027. O aperto monetário iniciado em setembro de 2024, que é o aumento dos juros pelo Banco Central, e que nada mais é do que a taxa Selic, foi considerado necessário e proporcional. Lembrando, esse aumento de juros ele até pode ser proporcional na vista do FMI, dos economistas. Porém, é uma coisa que realmente afeta diretamente todos nós, brasileiros, empresas, que é o dinheiro fica cada vez mais caro. Essa é a verdade. E diminui o crescimento. Então, temos um país desindustrializado que tudo vem de fora. Então, tecnologia vem de fora, carro vem de fora, muita coisa vem de fora. Os juros alto e o câmbio alto, né? O dólar caro. Então, você aumenta os juros para controlar a inflação, mas tudo vem de fora. Os insumos para a plantação vêm de fora, tudo vem de fora. Então, é aquela briga, né? Dos economistas, das empresas e do Congresso. A inflação é causada pela demanda ou é causada por aumento do insumo? E a gente tem essa discussão que também a gente vai trazer no canal aqui, se já não tiver vídeo sobre essa parte mais econômica, que é um pouco mais densa, mas eu consigo explicar para vocês de um jeito bem satisfatório para você entender. E lógico, nada substitui você ler o próprio artigo e ler as referências que eu deixo para você tomar suas próprias conclusões, né? O gasto do Brasil é mal gasto, o dinheiro é mal gasto. Isso todo mundo sabe. O problema é que temos algumas renúncias fiscais. E eu vou te explicar o que é uma renúncia fiscal. Bem simples, depois a gente vai entrar nisso em outros vídeos. A renúncia fiscal é o governo, com alguns setores da produção ou dos serviços, abrir mão de cobrar um imposto por algum motivo, ou por lobby, ou por algum motivo social, enfim. E essas renúncias fiscais, elas desequilibram o processo de arrecadação. Lógico, para as empresas que têm renúncia fiscal é maravilhoso, porque eles vão cobrar menos pelo produto deles, porque o governo não vai tirar sua parte. Em compensação, outras indústrias pagam esse imposto, então tem um desequilíbrio na cobrança de imposto, e isso gera menos lucro, menos receita para o governo. O governo precisa tirar essa receita de outro lugar.
o que eles também dizem? Uma das ressalvas do FMI e que eles colocam nesse relatório: ampliação da base de arrecadação do imposto de renda. O que isso realmente significa? Que o FMI quer que mais pessoas paguem imposto de renda. Eles não destrincham como eles querem fazer isso. Lembrando, isso é um relatório para colocar, não é uma solução, é um relatório do FMI. Então, hoje, o FMI acredita que você aumentando a isenção de pessoas que não pagam imposto de renda é ruim para o país, porque vai diminuir a arrecadação. Mas para o país é bom, mas menos pessoas pobres pagando imposto de renda. Não é possível que você ache que 5 mil reais é uma pessoa rica que deve pagar imposto de renda, sendo que ele paga o mesmo imposto sobre o consumo de uma pessoa milionária. Então, é a justiça na cobrança de impostos que o país prega e deveria ser mais eficiente. E a revisão dos gastos obrigatórios com uma vinculação constitucional rígida. Então, o FMI ele alega que esse modelo que nós temos de você determinar constitucionalmente o que seria isso, determinar por lei o que vai ser enviado para saúde, educação, segurança pública, tudo isso, o FMI diz que isso é ruim. Então, porque engessa a possibilidade de mudança de valores e tirar e cortar gastos, né? Então, são coisas que o FMI ressalta. Lembrando, nem tudo o que o FMI fala é bom para o país. A gente já tem vídeo falando sobre a decadência do Fundo Monetário Internacional. O Estado brasileiro é caro, ele é muito caro, mas apenas porque gasta muito, mas porque arrecada mal e distribui mal os recursos, com alerta e economistas em geral. O sistema atual premia o lobby, e isso é claro, você vê as bets com lobby para não pagar menos imposto, os bancos com isenção de imposto. Então é lógico, o lobby é muito forte. E quem se ferra é a população. Não tem outra visão. O lobby hoje no nosso país, infelizmente, ele é muito forte. Então você vê empresas de energia elétrica conseguindo passar leis que vão aumentar a conta do brasileiro sem nenhum tipo de repercussão forte na imprensa, porque o lobby é muito forte. Nem só de alertas também vivem esse relatório. Esse relatório também aponta muitas coisas legais que o Brasil está fazendo. O FMI elogiou o sistema bancário brasileiro, que é sólido, capitalizado, o que significa que os bancos estão com muito dinheiro e estão lucrando bastante, e é líquido, né? Então o sistema ele é sólido, o sistema financeiro nacional. Lógico, os bancos ganham muito e pagam pouco imposto. Os bancos públicos também foram reconhecidos como instituições úteis para fortalecer o crédito de longo prazo, desde que não comprometam a eficácia do político, né? Da política não compromete a eficácia desses bancos. Tem alguns pontos que eles ressaltaram e é uma coisa que até eu vou trazer depois um vídeo só sobre isso. Primeiro que é o Pix, né, que já responde por 50% das transações financeiras eletrônicas no país, que isso é fantástico, diminuiu muito algumas taxas de bancos, tem bancos que nem cobram mais taxas para você ter sua conta. E o projeto Drax, isso é muito legal. Moeda digital do Banco Central. Eu nem sabia que o Banco Central brasileiro tinha uma moeda digital, você sabia? Eu estou pesquisando mais sobre isso. E é uma coisa legal, porque essa moeda vai ser importante para fazer transações entre contas internacionais. Então é uma moeda digital que pode ter milhares de utilidades. Ela pode ser, de repente, essa moeda digital você pode comprar. Quem vai vender serão os bancos, né? Não é o Banco Central. Você vai no seu banco normal e fala: eu quero comprar R$100 da moeda digital. Essa moeda tem o mesmo valor do real, então seria 1 para 1. Então, se o real sobe, a moeda sobe. Se o real desce, a moeda desce, a princípio. Para você fazer compras internacionais e transações internacionais, quando essa moeda estiver funcionando, será maravilhoso, porque você poder fazer essa transação sem nenhum tipo de lastro, né? Então, de controle governamental de outros países. Então, se você quiser comprar, sei lá, um carro nos Estados Unidos, você vai poder usar moeda digital brasileira. Essa é a ideia. Vamos ver até que ponto isso vai funcionar. Ainda é um projeto, né? Segundo a Fundação FGV, o uso de pagamento digital
reduziu 14% do custo de transação para pequenas e médias empresas, ou seja, inovação financeira também é política pública. Então imagine 14% do custo de transação de uma empresa, que é muito alto das empresas, né? Então esse dinheiro que não vai mais para o banco simplesmente por taxa, essas coisas volta para a economia, volta para o investimento, volta para um monte de coisa. Então isso sim, políticas de inovação também é política pública. O FMI destacou alguns riscos que podem comprometer a previsão otimista, né, do Brasil, porque o Brasil, pelos números, ele está crescendo. O produto interno do Brasil está crescendo, o desemprego está diminuindo ou está controlado. Então, existem alguns fatores que podem prejudicar o crescimento do nosso país, né? Que é primeiro, os riscos externos, né? Que todos os países estão sujeitos à validade nos preços de commodities. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, como nós somos um país muito produtor de commodities, essa variação ela é perigosa para o nosso produto interno. Lógico, o conflito Estados Unidos-China, com os tarifaços e tudo mais, hoje já saiu uma matéria que sim, com esses tarifaços que teve no Brasil, teve produtos que nós exportamos para os Estados Unidos que teve queda de 5 a 10% na exportação. Então, realmente, isso é um fator que pode nos prejudicar a curto e médio prazo. E o aperto monetário em países de desenvolvimento, né? Aperto com as commodities e com a guerra comercial dos Estados Unidos e China, outros países que também fazem comércio com a gente podem ser afetados. E os internos, né? Pressão política sobre o orçamento, isso a gente vai conversar mais para frente e vai ser recorrente todo ano. O Congresso querendo cada vez mais emendas PIX, né? Que as emendas sem nenhum tipo de controle. Mais uma vez, aumentaram os deputados, então aumentaram agora aí para 20 e poucos deputados aumentaram os deputados. Com isso aumentam emendas, com isso aumentam gastos no Congresso, com isso mais pessoas pensando o país, e mais difícil de conversar com o Congresso polarizado que a gente viu, né, e sabe como está. E a inflação persistente, né, a inflação, como a gente já falou, né, não é nos estudos que a gente anda lendo, não é pelo consumo, mas sim para a desvalorização do nosso dinheiro, e como praticamente tudo que nós compramos, desde coisas básicas para a agricultura, fertilizante, maquinário, reposição de peça, é importado, aumenta o dólar, aumenta o custo, aumenta o produto. Tá? Então, algumas coisas que eles ressaltaram, né? O Brasil tem pontos fortes, para quem não sabe, né, reservas cambiais acima de 350 bilhões, então o Brasil tem reservas cambiais. Câmbio flexível, que seria esse câmbio que sobe e desce, é um ponto positivo para a economia. Sistema financeiro robusto, né, então os bancos aqui estão saudáveis e o Banco Central está conseguindo controlar todos eles. E políticas prudentes do Banco Central, que é a taxa de juros alta para controlar a inflação. Mas isso garante imunidade? Isso tudo garante que o país vai continuar crescendo, vai continuar no caminho certo? Estudos da OCDE econômicos e estudando os emergentes, né, os países emergentes, sofrem impactos maiores quando não há estabilidade fiscal interna. Então, de novo, volta-se os economistas e as taras dele pela estabilidade fiscal interna do país. Essa estabilidade fiscal é complicado porque o país hoje tem cobranças excessivas de impostos, impostos errados, os pobres pagam menos, os ricos pagam mais. Aí você fala, mentira, só vendo consumo. Se você ganhar 70 mil reais por mês e paga 5 reais no quilo do arroz, o cara que ganha um salário mínimo, 1.600 reais, paga os mesmos 5 reais e o mesmo imposto. Se você acha isso justo, você não entende o que é justiça. Então, realmente, os impostos, a estabilidade fiscal interna é complicada, porque toda hora o governo precisa de mais dinheiro,
não quer fazer as reformas, o governo não quer fazer as reformas. Quando eu digo governo, o Congresso, o Senado não quer fazer as reformas, não quer fazer a reforma trabalhista do funcionário público. Nesse estudo, um da, das recomendações é realmente fazer a reforma na aposentadoria dos militares. Também querem fazer a reforma na aposentadoria das pessoas normais, desvinculando com o salário mínimo, mas aí é isso, né? O cara trabalhou a vida toda, se aposentou e agora vão falar para ele, ó, você não vai ter nem reajuste anual. Você trabalhou, construiu o país e agora você vai ficar jogado aí no escanteio. É justo? Acredito que não, né? Mas vale tudo pro bem econômico do país. Mas quem é o bem econômico do país? O bem econômico do país não é as pessoas recebendo bem, tendo capacidade de compra e conseguindo viver bem, ou o bem do país é os números que representam o que a gente quer a qualquer custo. Então, acaba com a aposentadoria vinculada à inflação, ao salário mínimo, estagna o salário mínimo, aumenta o imposto e aí o país vai estar com números melhores. Para quem? A custo de quê? Então, são perguntas que a gente tem que entender quando você lê um relatório do FMI, né? Apesar dos desafios, o FMI vê grande oportunidade para o Brasil. Lógico, apesar de tudo, apesar dos políticos, apesar dos juros, apesar de tudo, a gente continua crescendo. Imagine se só não atrapalhassem o povo. Imagine se só não fizessem tudo uma guerra de direita e esquerda. Imagine esse país sem pessoas querendo atrapalhar, programas sociais funcionando, tudo certinho, gastos públicos honestos. Imagina isso. Né? Então o FMI ainda identificou algumas grandes oportunidades. A transição energética, né, que é a utilização das energias eólicas, hidrelétricas, e que pode fazer com que o Brasil desponte nessa geração de energia verde para o mundo. A gente já é um grande produtor de energia verde. Lógico, não tem como a gente exportar ainda isso, mas a gente pode também se especializar na energia, no hidrogênio verde, né? Aí sim, o hidrogênio a gente consegue armazenar em galões, em cilindros e exportar isso. Então, é uma oportunidade que o Brasil, se não dormir no ponto como em várias oportunidades que surgiram, pode despontar. Então, eles ressaltam isso. A reforma tributária, que foi aprovada em 2023, mas ainda não foi implantada, que pode ter um impacto até de 12% no PIB. Então, cobranças de impostos mais justos, cobranças de impostos sem regalias para certos setores, com lobby, podem ajudar o Brasil a ter uma estabilidade financeira nos impostos. E o plano de transformação ecológica do governo, se articulado com investimento privado, pode criar até 2 bilhões de empregos verdes, que é a utilização das florestas de um jeito ecológico, né, produtos ecológicos, turismo ecológico, tudo isso, né, bem trabalhado, sem nenhum tipo de exagero, nem da direita, nem da esquerda, simplesmente olhando para o morador da floresta, entendendo que ele faz parte do ecossistema e que ele precisa ganhar dinheiro. Então, com dinheiro na floresta, com uma transformação ecológica, vendo que a pessoa que mora lá faz parte e não que ela é um problema, a gente consegue aí gerar 2 milhões de empregos e também se destacar nisso, né, no turismo ecológico e tudo mais, na transformação ecológica do país. Mas tudo isso depende de escolhas, como diz o relatório da FMI. A janela de oportunidade está aberta, mas não está para sempre. É isso que o Brasil sempre perde. A janela de oportunidade se abre, o país fica numa discussão infinita sobre, enfim, o pessoal da direita não quer, o pessoal da esquerda. Se o projeto for da direita, a galera da esquerda vota contra. Se o projeto é da esquerda, a galera da direita vota contra. E no final das contas, a oportunidade passa e
acabou, certo? Os políticos querem colocar coisas irreais no meio do projeto, então o projeto é de reflorestamento. Só que aí, de repente, lá no meio da lei, o reflorestamento tem que ser feito com semente tão específica que só o primo do cara tem, o primo de um deputado tem. E acaba tudo inviabilizando tudo. Tudo. É sempre assim. Esses jabutis que chamam, né? Coloca jabutis num projeto bom e acaba inviabilizando tudo. Então, as oportunidades estão aqui, a gente está mostrando, é um relatório do Fundo Monetário Internacional. Lembrando, esse relatório não é para você, não é para o país seguir, mas também não é para o país esquecer, é um norte. E é bom que você saiba disso, porque ele também aponta tendências. E quando alguém falar do relatório do FMI, você já sabe do que se trata, também é muito importante. E o relatório do Fundo Monetário Internacional não é uma sentença, mas um espelho. Mostra que o Brasil está no caminho certo, em alguns aspectos, como controle da inflação e inovação digital. Mas ainda existe muita coisa, vários assuntos que o país precisa melhorar e todo mundo sabe, que é o ajuste fiscal e reformas profundas. Todo mundo sabe. Eu sei, você sabe, os congressistas sabem. Mas para isso precisa de vontade dos deputados hoje. Na próxima eleição, você vai ver que quase ninguém vai falar sobre isso. Mas aqui a gente vai falar. Quais são as propostas? O seu deputado defende uma reforma ministerial? Seu candidato defende uma reforma da administração pública, do judiciário, dos super salários, defende melhor controle de gastos? O que ele defende? Então a gente vai conversar disso mais para frente. Então essas reformas todo mundo sabe que tem que ser feito, eu, você, os deputados congressistas, todo mundo não tem vontade política e também não tem vontade da sociedade mesmo entender como é que seria feito essas reformas, porque pode ser para pior, e sempre é isso. Pô, hoje está assim, mas se os deputados fizerem a reforma do jeito que eles são meio bagres, pode ser que fique pior, então deixa desse jeito. A gente vai conversar também sobre isso no futuro. A pergunta que fica é: vamos continuar apostando em paliativos? Então a gente sempre tem a mini reforma, nunca é a reforma, é mini reforma, uma lei que muda alguma coisa aqui, ou teremos coragem para fazer o que é certo e precisa ser feito? Então eu queria agradecer, deixar a sua opinião. Esse é um relatório que está esquecido no meio disso tudo. É um relatório importante do Fundo Monetário Internacional. Então, às vezes, coisas importantes no nosso país ficam de lado. Lógico, não tem grandes repercussões, não tem grandes revelações desse relatório, porém, ele fala mais do mesmo. Então, o Fundo Monetário Internacional fez um relatório que o Brasil, pelo menos, já sabe onde está o problema. Aqui dentro já se discutia isso antes deles fazerem esse relatório. O problema é que não tem como, hoje com um congresso tão tiktokizado, explicar para a população coisas complexas em 30 segundos. As coisas são mais do que isso. O problema é que eles não estão a fim de discutir entre eles. Eles querem um reel, um corte, um shorts para viralizar e no fundo do fundo se reeleger na próxima eleição e continuar a mesma coisa. Tá, mas aqui a gente vai conversando, a gente vai adotar alguns deputados aí pelo país para acompanhar na eleição, nas propostas e depois no mandato. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato nos comentários e valeu!